galerinha, boa noite, Cláudia Hernandes aqui mais uma vez para um episódio do nosso podcast O Jurídico Diz Que Pode. Que prazer estar com vocês mais uma vez entrando aí na casa para poder levar informação boa, precisa, tudo sobre o nosso mundo condominial que a gente adora. Bom, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Ah, gente, por favor, faça isso agora, não esquece, porque só assim vocês vão receber em primeira mão todos os episódios, todas as notícias em primeira mão. Coloca aí, ativa o sininho que rapidamente vocês vão receber a notícia dos nossos novos episódios. E também não se esqueçam que nós estamos em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify e mais aí uma dezena que eu, claro, não gravei o nome de todas, mas eu sei que aí no seu celular, qualquer aplicativo que você baixar, você vai ter o Jurídico Diz Que Pode juntinho com você, quando você for fazer sua caminhada, seu exercício, sempre ouvindo a gente em qualquer lugar. Beleza? Muito bom. E hoje, aqui, para acompanhar nesse novo episódio, os meus colegas de trabalho, doutora Soraya e o doutor Robson, que já eu vou falar do nosso convidado, que é especial, e o assunto que nós vamos falar. Doutora Soraya. Então não pode dar spoiler? Não, já... Não vou dar spoiler, brincadeira. Fique aí, aguarde que hoje, uma honra. É o que eu tenho para dizer assim de boca cheia, uma alegria, já estávamos na expectativa de recebê-lo e de fato aconteceu. Fique aqui que você vai aprender muito, como nós vamos aprender também. É verdade. Robson? Pessoal, estamos de volta, mais um episódio aqui. Vocês não sabem a minha alegria, vocês já estão vendo. Duvido que não saibam o nome do meu professor aqui, dessa área que eu estou apaixonado de lidar e muito honrado. Doutores, professor... Na verdade, a gente tem alguns mestres que a gente se espelha, né? E o doutor, o nosso convidado de hoje, é uma dessas pessoas que faz a gente seguir e trilhar esse caminho que a gente ama tanto, né? Que é do direito condominial. Bom, o nosso tema é sobre capacitação de síndicos e de advogados. E ninguém melhor, gente, ninguém melhor para falar sobre esse tema, que é o nosso convidado lindo, maravilhoso, que é uma honra tê-lo aqui na nossa mesa, Dr. Wander Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Cláudia, Soraya, Robinson, todos os que eles trabalham aqui no Jurídico Diz Que Pode. Isso. Lembrando também que o jurídico também diz que não pode. Com certeza. Temos os dois lados aí. Temos os dois lados, é verdade. Doutor, se apresenta aí para a nossa audiência. Tenho certeza que muita gente te conhece, mas bora lá. Então tá bom. Bom, eu sou o Wander Andrade, sou um advogado, professor há algo em torno de 30 anos e acredito que nos últimos 20 anos nós estamos desenvolvendo alguns estudos, algumas pesquisas, muitos treinamentos, muitos processos de capacitação de diversos operadores do cenário condominial. Mais propriamente síndicos, advogados, mas sabemos que o nosso mercado é muito rico. Nós estamos falando de administradores, estamos falando de engenheiros, arquitetos, mediadores, contadores e tantos outros que se interessam pela nossa área e que ao longo desses últimos anos têm buscado este aprimoramento, esse aperfeiçoamento, e de alguma forma nós temos, acredito que, contribuído um pouco com o nosso esforço, com o nosso empenho, sempre buscando estudar os melhores caminhos, as melhores lições. Nós também temos que ser aprendizes antes de sermos professores. E eu acho que o professor tem que ser um aprendiz do cotidiano, do dia a dia, e eu digo para você com toda honestidade, às vezes até me surpreendo com aquilo, não só com o que eu aprendo, com o que eu descubro. Olha. Ainda recentemente me deparei com uma empresa com uma total distinção no mercado. Ao longo do nosso encontro, talvez eu tenho a oportunidade de mencionar, mas são novidades que estão surgindo, porque estamos vivendo uma época inovadora, uma época de muitas transformações, e isso está repercutindo nos condomínios, está repercutindo nos processos de gestão,
e claramente no processo de também atendimento, assessoramento jurídico. Claro, claro, e nós vamos falar bastante sobre isso. Muito bem. A gente sabe que o mercado condominial deu um boom, né? Hoje, o número de construções, né, tá verticalizando, né? Todo mundo tá morando um em cima do outro e pelo jeito não vai ter volta, porque qualquer lugar que você tem uma casinha velha lá, vem construtora, compra tudo e levanta um condomínio. E isso está abrindo espaço para uma nova profissão, que é o do síndico, e temos hoje síndicos profissionais. Mas na sua visão, doutor, porque assim, o que a gente vê? O síndico, ele é eleito numa assembleia e ele fala, não, deixa que eu resolvo aqui. Será que é tão simples assim? Será que é só chegar, conseguir ser eleito numa assembleia e tocar em frente? Tem segredo? Tem método? Bom, pode ser que num passado um tanto distante tenha sido mais simples e mais fácil. Isso porque, se voltarmos a tempos antigos, nós vamos nos deparar com síndicos que eram absolutamente voluntários, absolutamente moradores, absolutamente engajados num processo que normalmente ninguém queria atuar, ninguém queria participar. Mas eu costumo mencionar talvez um divisor de águas. Claro que não é este o momento que starta o processo, mas ele parece ser um grande indicador. Eu me refiro ao advento do Código Civil Brasileiro, em 2002. Quando o Código Civil Brasileiro ele vem, de alguma forma, derrogar a Lei 4591/64, o Estatuto dos Condomínios, ele traz uma grande inovação, que é a possibilidade do síndico não ser um condômino, ele ser uma pessoa externa. Ora, o mercado, ciente dessa nova possibilidade, ele cria soluções, porque, na verdade, nós não estamos aí diante de leis jurídicas, nós estamos diante de leis econômicas. Quando você não tem alguém para exercer uma determinada atividade, alguém se apresenta para aquele exercício, para aquela função, e, claro, diferentemente de um morador que até pode se voluntariar, alguém que venha de fora, com toda certeza, só tem justificativa de estar operando nesse setor se houver uma contraprestação, se houver uma contrapartida financeira. E é nesse momento que nasce uma nova função econômica. Sim. E é isso que eu defendo. Eu defendo que o síndico não deva ser visto como uma profissão. Eu sei que eu escrevi um livro chamado Manual do Síndico Profissional. E há controvérsias. Mas na verdade, quando eu digo síndico profissional, eu digo na verdade que tanto o síndico orgânico quanto o síndico dito profissional, externo, ele tem que ter requintes de formação, requintes de capacitação. É nesse tocante que nós defendemos a tal profissionalização, um agir profissional, uma conduta profissional. Ou seja, se você preferir mudar o termo, pode chamar de conduta técnica, uma conduta conforme, em conformidade às normas, às leis, assim por diante, dentro de práticas de boa governança. Então, se você se depara com esse modelo de gestão, você tem um síndico profissional, repito, seja ele orgânico, seja ele externo, digamos assim, não é? Mas, na minha ótica, eu tenho dito isso em vários encontros, sempre que sou perguntado a respeito, não tem por que o síndico ser uma profissão. E eu digo porque explico. Na verdade, as profissões no Brasil, elas são disciplinadas, elas são regulamentadas. Existem leis que dividem profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. Nesse sentido, nós temos lá, por exemplo, dentre as profissões regulamentadas, não mais do que 72 ou 73 profissões regulamentadas. Já as não regulamentadas são 4.000. E a cada dia estão surgindo novas profissões. Então você pergunta, qual que é a diferença entre uma profissão regulamentada e uma não regulamentada? Essa resposta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal em duas decisões da lavra do ministro Gilmar Mendes e da ministra Ellen Grace. Foi explicado o que é uma profissão regulamentada. Eles disseram, profissão regulamentada é aquela que tem grande repercussão social, com grande risco social, com grande impacto na sociedade. Exemplo, médico, tem que ter profissão regulamentada. Vidas humanas estão nas mãos desse profissional. Advogado
tem que ter profissão regulamentada. Afinal de contas, o patrimônio de milhares de pessoas, a vida, a liberdade de pessoas estão nas mãos desse profissional. Já o síndico, ele opera, claro que ele tem uma repercussão econômica, claro que ele tem uma repercussão social, mas ela é mais restrita, ela é mais, digamos, voltada para o patrimônio privado, para a gestão do patrimônio particular. E aí você diria, então você está querendo dizer com isso que é uma profissão menos relevante? Não, muito pelo contrário. Veja, hoje, todos nós dependemos de profissionais de uma área que está dominando o mercado, e todos nós temos que nos curvar a ela, que é a área da tecnologia da informação. Sim. Os profissionais de TI estão bombando, estão ditando os seus valores, estão estabelecendo os seus ganhos e escolhendo onde trabalhar. E veja que nenhuma profissão da área de TI é regulamentada. E eles nem trabalham para que isso aconteça. E nem estão não há o preocupados. menor interesse. Ou seja, não é porque uma profissão não é regulamentada que ela tem menor importância, muito pelo contrário. Agora, regulamentar significa muitas vezes criar um conselho de classe, significa criar alguns limitadores, algumas restrições. Isso me preocupa muito. Por exemplo, já há alguns conselhos de classe querendo fazer com que o síndico esteja adstrito e preso ao seu conselho de classe, e fazendo com que, sinalizando em projetos de lei, que ele somente poderá atuar nessa área se ele tiver formação naquela área, não é? Eu entendo que a área administrativa, a gestão, é o grande campo de atuação do síndico. Agora, dizer que somente administradores de empresa podem ser síndicos, eu acho isso aviltante e desrespeitoso, com toda a nossa tradição. Nós temos excelentes advogados síndicos, nós temos excelentes arquitetos, engenheiros, professores, pedagogos, as pessoas com as mais diversas formações. Eu tenho nutricionistas, eu tenho enfermeiros, eu tenho médicos, eu tenho juízes sendo síndicos. E eu entendo que esse espírito democrático deve prevalecer, porque é da nossa cultura, é da nossa tradição. Eu não vejo com bons olhos a ideia de circunscrever a profissão do síndico a um único conselho, porque isso me parece reserva de mercado e não me parece esse o objetivo dos condomínios. Então, no seu entendimento, parece que isso engessaria a função do síndico. Ele teria que estar submetido a um órgão maior para poder... Ele não teria mais autonomia, seria isso? A ideia de ter um órgão superior, eu não vejo com um problema. Eu até entendo que uma corregedoria, que um conselho de ética, isso é, digamos, louvável e, digamos, aceitável, né? Tanto assim que, ainda me referindo, né, a esse meu primeiro livro que eu redigi, desde os seus primórdios, eu trouxe ali uma proposta de código de ética do síndico profissional. Perfeito. Eu acho que é inaceitável que um síndico trabalhe sem um código de ética, sem princípios éticos, não é? Exatamente. Então, claro que esse código de ética que eu trouxe não existe. Ele é uma provocação. Ele é um convite à nossa reflexão para que nós tivéssemos um material como esse, um produto como esse. Mas, na verdade, os grandes princípios éticos independem até de códigos, né? Eu não preciso de um código para saber que receber propina é inaceitável. Claro. Eu não preciso de código para dizer que superfaturamento de obra é crime. Então, essas questões são elementares. Por outro lado, um código de ética sinaliza, orienta, e nesse sentido ele é válido. Ter um conselho superior, perfeito. Agora, estar adstrito a uma única profissão, isso eu não acho interessante. Com relação à ética, professor, doutor, né? A gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito, né? Ainda que a parte que é errada, né? O que é infracional, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes para algumas pessoas precisa ser colocado, né? No papel. Até quando você contrata um síndico profissional. Infelizmente, porque a gente tem bons e maus profissionais nessa área, infelizmente, porque acabam se rendendo ao lado errado, né? As propinas, e o que é uma pena. Quando o doutor fala de capacitação, você falou, temos juízes, temos médicos, temos advogados, né? E de repente o síndico que está nos ouvindo fala, poxa, eu não sou médico, não sou advogado, né? Mas eu quero contribuir para o meu condomínio, né? O que ele pode fazer? Como que ele pode chegar a ser um síndico capacitado para falar assim, eu posso assumir essa gestão com responsabilidade, sabendo dos riscos,
básicos de tudo que o Código Civil prevê. Qual é a dica que o doutor daria para essas pessoas que queiram entrar nessa área? Bom, já que eu falei da área de TI, e nós começamos falando da tecnologia da informação, quem estuda esta área aprende logo, desde plano, a diferença entre hardware e software. O hardware, ele é aquela estrutura física, ele representa os componentes, os materiais, os equipamentos, os monitores, os teclados, tudo aquilo se chama hardware. Mas existe uma área dentro do computador, que é aquilo que vale mais do que todas as peças reunidas, que é o software. O software, ele é o programa, é ele que pensa, é ele que faz com que o computador pareça até mesmo um cérebro humano, na medida em que produz conhecimento. Imagina hoje em tempos de inteligência artificial. Dadas as devidas proporções, hoje, copiando esse modelo que veio da TI, a ciência do comportamento, ela estuda aquilo que eles chamam de hard skills e soft skills. Os hard skills são as partes duras, são as partes brutas do ser humano, que nós temos que ter. O que significa isso? Formação, conhecimento, banco escolar, estudar formalmente, saber escrever, saber fazer contas, saber falar. Tudo isso depende de uma formação. Claro, eu tenho que avançar nisso. Eu estou falando em administração, eu estou falando em direito, eu estou falando em ciências atuariais, eu estou falando em mediação, engenharia, arquitetura. E quando você fala nessas ciências, o síndico ele tem que ter esse conhecimento horizontal. Ele tem que percorrer e transcorrer por todas essas áreas e ter um conhecimento mínimo em cada uma dessas áreas. Perceba que ele provavelmente não será um expert em nenhuma delas. Mas se ele tem essa formação horizontal, ele tem que ter uma formação vertical. E essa formação vertical, ele vai ter na área da sindicatura, que é a formação em síndico, chamemos profissional, síndicos de excelência, como você queira nominar. Eu estou um pouco preocupado, desde que seja uma formação na área da sindicatura. Então, tendo esta formação vertical na área da sindicatura, tendo essa formação horizontal na área das demais ciências correlatas que auxiliam na gestão, ele está pronto do ponto de vista do hardware, do ponto de vista das hard skills. No entanto, o que eu mais tenho visto como advogado, colega de todos vocês que estão aqui, eu que hoje vim aqui acompanhado dos maiores advogados do Brasil, meu querido Alexandre Sobral, lá de Sergipe, veio aqui, estamos juntos hoje. O que eu e meu amigo Alexandre Sobral temos visto, mas com muita frequência, tenho certeza que todos vocês têm presenciado isso, são síndicos percorrendo uma longa trajetória, atravessando um oceano, vencendo batalhas para conquistar um condomínio. Finalmente eles conquistam. Mas no momento ele conquista, que ele finca sua bandeira naquele solo, ele deixa de praticar as chamadas soft skills. Ou seja, aquelas habilidades e competências humanas que você não aprende numa escola. Não existe escola que você aprenda inteligência emocional, inteligência relacional. Eu diria humildade, eu diria você ter também a escuta ativa, a empatia. A soma de todos esses fatores é que fazem um bom síndico. Se o síndico tem esse conjunto de ferramentas, e eu até diria a vocês que me parece, é preocupante fazer essa métrica e tentar pontuar qual seria mais relevante, mas eu diria a você, sem sombra de errar, que as soft skills são mais importantes, muito mais importantes, até do que o próprio conhecimento. É verdade. Porque o conhecimento, um síndico que tenha expertise, a chamada inteligência relacional, ele se assenhora e ele se faz acompanhar dos melhores. Isso. Ele tem uma equipe de advogados, ele tem uma equipe de engenheiros, ele tem uma equipe de arquitetos, e ele não erra. Porque antes de qualquer coisa, até na sua insegurança, ele faz uma consulta prévia. E se ele faz uma consulta prévia, a chance dele errar, ela é reduzida brutalmente. Agora, há aqueles que, por falta dessa inteligência, suprimem e sublimam alguns tipos de situações que não poderiam fazer. Exemplo, eu outro dia cito esse exemplo, né? Um ex-aluno meu, um síndico fantástico, excepcional,
pegou um condomínio no vermelho e entregou no azul. Pegou um condomínio no estado de não conformidade, instalou um programa de compliance planilhado, sob controle, sobre ferramentas de gestão, deixou o condomínio brilhante, não é? Uma coisa assim que eu, como condômino, ficaria maravilhado. No entanto, ele acaba sendo destituído. Justamente por quê? Porque ao ser chamado para conversar, para falar com aquele público, ele falou, eu não posso ir. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu estou mandando o meu preposto. Não é acessível. E assim por diante. E quando ele percebeu que a água estava subindo, que já estava se movimentando, já estava sendo criado uma direção, um direcionamento no apontamento da sua destituição, ele convoca todos para fazer um café com o síndico. E ali alguém o alerta dizendo, doutor, já é tarde, agora é tarde. Você poderia ter feito isso antes. E aí ele me pergunta, Vander, olha, eu recebi aqui uma carta com 80 assinaturas num condomínio de 160 unidades, onde pedem uma assembleia para destituição. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, eu vou te alertar, você deve ser destituído. Eu queria te preparar, né? É uma coisa difícil, né? Dura para a gente falar para um rapaz como aquele, tão bom, tão brilhante, tão competente, mas que falhou, não na parte do hardware, não na parte das hard skills, mas na parte das soft skills. Ele falhou ali naquele relacionamento. Então ele tem que ter também essas ferramentas do relacionamento humano, porque é importante cuidar do cimento, é importante cuidar do ferro, as estruturas físicas dos prédios, mas há um elemento humano, não é? Que pulsa, onde pulsa um coração, onde bate um coração, onde o sangue percorre aquelas veias e às vezes o sangue está quente e você tem que se conduzir diante daquelas situações críticas com uma fala tranquilizante, com um discurso amigável, ainda que tem ali um tom ofensivo, tem um tom agressivo, e realmente, convenhamos, não é fácil. Não é Alguns mesmo. de nós têm o pavio mais longo, Sim, outros têm o pavio mais curto. Isso. E por vezes eu me deparo com síndicos e síndicas ligando para mim, como aconteceu nesta semana, em 2 ocasiões, 2 síndicas renunciando, né? Uma delas porque em algum momento ela foi ofendida, e não foi a primeira vez. Nós chegamos a levar as barras da justiça, as pessoas que a ofenderam. Ela teve a grandeza, nesta audiência judicial, de inclusive oferecer retratação. Olha. Ela admitiu que ela pedisse desculpas. Ali perante o juiz, ali perante o Ministério Público, ela estava satisfeita, né? Eu, como advogado que milito também na área criminal, vim desta área, me surpreendeu uma pessoa que chega até a justiça criminal e diante de uma hipótese de retratação. Não estou acostumado com isso. Não é comum. Não é comum. E ela teve essa grandeza que me fez admirá-la. E outro dia desses ela me liga e fala, doutor, não é para mim, eu estou renunciando. E eu falei para ela, olha, eu costumo dizer para as pessoas, e não é nem para os síndicos, para as pessoas na vida em geral, não tome decisões quando você está nervoso. Não tome decisões quando você está de cabeça quente. Amanhã a gente volta a conversar. Isso. Pensa melhor. Isso. Mas no dia seguinte ela falou, eu estou agora mais tranquila e eu quero renunciar. Estou mais convicta ainda. Mais convicta. E ela tomou essa decisão. Outra síndica, praticamente na mesma semana, me ligou também dizendo que foi vítima de assédio moral muito intenso e ela não suportou e ela renunciou. Renunciou também. Então todos nós temos os nossos limites, todos nós temos as nossas fronteiras. Isso envolve autoconhecimento. E autoconhecimento é uma das soft skills importantes, porque eu preciso me conhecer, não é? E eu confesso que eu demorei um tempinho para me conhecer, né? Lá nos meus 30 anos eu me via praticando um comportamento sob pressão que eu nunca tinha visto em mim mesmo. Mas as pessoas precisam se antecipar, porque o nosso mercado, em geral, inclusive há dados estatísticos que estudam isso, os síndicos em geral no Brasil são síndicos, não são jovens, eles são pessoas de aproximadamente acima de 30 anos, acima de 40 anos, uma grande massa acima dos 50 anos. Olha. O mercado condominial brasileiro de gestão, na face da sindicatura, é um mercado de pessoas maduras,
se é que assim podemos dizer. Ele não tem um pendor e uma vocação para aceitar um jovem recém-formado. O que não quer dizer que em algum momento talvez isso possa até ter uma mudança. Mudar no futuro. Eu acompanhei um processo de uma síndica que eu assistia juridicamente, que ela foi destituída, na verdade não foi reeleita, em verdade, e foi eleito um jovem, não é? E eu torci para que ele tivesse uma boa gestão, ele estava muito animado, muito entusiasmado, mas as notícias que eu tive não foram boas. Ele acabou também não suportando, não aguentando. Os jovens são muito ansiosos em geral, querem resultados rápidos. Dos mais velhos. E no condomínio nós temos que ter uma visão de processo. Sim. E nós temos que enxergar que os resultados nem sempre são colhidos imediatamente. Sim. E às vezes o jovem tem estas intempéries, né, que dificultam a paciência para poder colher um resultado a médio e longo prazo. Né? Isso. Que as coisas aconteçam a curto prazo, né? Então, doutor, essa questão da inteligência emocional também faz parte para poder um síndico ter condições de assumir um condomínio, porque o que a gente vê, infelizmente, é essa perseguição, né? Tanto que tem a lei do stalker, né? Que foi criada justamente por essa perseguição reiterada, excessiva, insistente, que os moradores têm com o síndico. Então, acho que isso, se ele não tiver um bom preparo, lógico que, tirando os exageros, aquilo que realmente precisa ser levado para a esfera criminal, ele precisa realmente ter esse preparo, esse controle emocional para poder lidar com as situações, porque nem sempre são flores, né? Você não agrada a todo mundo, né? Então, fica realmente difícil. Então, essa parte é uma outra etapa do preparo para o síndico assumir uma gestão de um prédio. Sem sombra de dúvidas. Mas vamos deixar bem claro, nós não estamos em nenhum momento menosprezando, nem poderíamos fazê-lo, a necessidade de um preparo a nível de conhecimento. Sim. Conhecimento técnico. Porque realmente está havendo também cada vez mais uma exigência do mercado com profissionais em termos de quilate, em termos de capacitação. E é nesse tocante que a gente assiste um novo movimento nos condomínios, que é um movimento razoavelmente recente, mas que já está praticamente consolidado, que é o movimento dos chamados processos seletivos, onde os condomínios fazem editais, e esses editais costumam fazer exigências rigorosas em termos de expertise, em termos de experiência profissional, em termos de conformidade da sua empresa, da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica, exigindo certidões, exigindo experiências na gestão de condomínios com determinados números de unidades. Bem rigoroso mesmo. Bastante rigoroso. Portanto, esse síndico que hoje chega ali sem uma formação, ele já chega atrasado, ele já chega, de alguma forma, prejudicado num processo seletivo. Então, eu entendo que daqui para frente, mais do que nunca, estamos chegando num final de ano, e todo final de ano é uma época de reflexão. A gente para pensar o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. O ano que se inicia, nós desenhamos novos projetos, e eu enxergo que nos próximos anos serão os anos do aprimoramento profissional. Então, como não dá para ensinar inteligência emocional, pelo menos dá para aprender direito condominial, dá para aprender... A parte técnica, A parte né? técnica é possível aprender. Então, vamos investir nisso, porque a concorrência será cada vez mais intensa. Eu acho super positivo, desculpa, Não pode falar. a questão dessas certidões, né? É a mesma coisa quando você vai contratar uma empresa terceirizada, você não faz a due diligência daquela empresa para saber a idoneidade dela, como é que ela trabalha, se tem processos contra ela por um processo que ela não entregou o produto. Acho que com o síndico é a mesma coisa, é alguém que você está colocando ali para cuidar do seu patrimônio. Eu penso que é muito positivo essa... como é que o doutor falou, que é uma fiscalização, né? Para saber exatamente qual é a idoneidade daquela pessoa que vai estar ali cuidando do edifício, né? Porque a gente vê muita gente curiosa, muito síndico que vai por intuição, né? Então, o amadorismo nessa área não cabe mais. Né? Então, é importante a gente trazer essa informação porque essa qualificação, essa capacitação, ela é muito importante. E nesse sentido, o conselho também se estende? Esse aprimoramento é cabível ao conselho deliberativo ou fiscal?
O conselho, eu diria que ele está agora numa segunda onda, né? Nós tivemos a primeira onda do síndico, o síndico já está na terceira, quarta onda, onde ele está muito mais avançado, né? Você ainda não fala em conselheiro profissional, você não fala em conselheiros que tenham necessariamente conhecimentos atuariais, contábeis, mas já há condomínios que hoje cogitam até mesmo de ter conselheiros externos, ou até empresas de contabilidade, de auditoria, que possam assessorar, auxiliar o condomínio. De fato, os conselheiros ainda estão numa zona de conforto. Deles não tem sido exigido o rigor daquilo que se faz em face do síndico, que fica num protagonismo muito mais evidenciado, que fica muito mais exposto. Ele está numa vitrine e a sua imagem realmente ela leva a atenção maior de todos. No entanto, eu tenho chamado a atenção, já em mais de uma oportunidade, para a importância dos conselheiros. Eu me recordo de um evento em que eu estive presente, que me foi perguntado sobre uma fraude que aconteceu num determinado condomínio e essa fraude vinha sendo praticada ao longo de 22 anos. Nossa. E a pergunta que se fez, mas cadê o síndico? Ou seja, todos os holofotes, todos os canhões se voltaram para o gestor. Sim. O que é praticamente natural. Claro. Mas eu tentei falar ali, estava falando e discorrendo sobre esse assunto, e alguém da plateia perguntou, mas como fica a responsabilidade dos conselheiros? E eu tive que dizer que a responsabilidade deles pode ser tão ou igual ou maior. Maior dificilmente, mas ela pode ter a mesma altura, a mesma relevância, realmente ela pode ter essa equiparação. Por quê? Porque as responsabilidades do síndico, elas estão muitas vezes definidas na própria lei, vide artigo 1348 do Código Civil. Lá nas convenções de condomínio, muitas vezes elas são ampliadas, amplificadas, e os síndicos que se oferecem para apresentar contratos de síndico profissional, ainda aumentam mais ainda o rol de obrigações, que muitas vezes não está nem na lei nem na convenção. Quando o síndico se obriga a estar 3 vezes lá no condomínio, tantas horas, aquilo não está nem na lei nem na convenção. Exato. Mas se ele coloca no contrato, ele se obriga. Porque no Brasil, o princípio da autonomia privada, você se obrigando a seja o que for, não sendo ilícito, é válido. Pronto. E nesse sentido, você cria mais uma obrigação. Os conselheiros, eles também não estão desonerados das obrigações. Conquanto o Código Civil seja muito tímido e acanhado ao falar de conselheiros, o mesmo não ocorre nas convenções. As convenções costumam detalhar, definir as responsabilidades dos conselheiros, os deveres dos conselheiros, particularmente os conselheiros fiscais, aqueles que têm o dever de fazer o monitoramento, o acompanhamento, a supervisão, até mesmo fazer ali uma checagem daquilo que o síndico realiza. Ora, se o conselheiro tem essa responsabilidade e você tem o advento de um dano, de um prejuízo a um condomínio, a grande pergunta que nós fazemos quando ocorre um dano, quando ocorre um prejuízo é: quem deu causa? É bem verdade que, por vezes, o conselheiro pode dizer o seguinte: eu nada fiz. Se eu nada fiz, não posso ser responsável. Na verdade, no direito, A omissão. existe a responsabilidade pela ação e pela omissão. E aqueles que dizem na ciência da física, é dito que do nada, nada surge. Mas no direito é diferente. Nós aprendemos que a omissão, ela pode ser relevante. Atrai responsabilidade. Quando a pessoa podia agir e devia agir. Aí vem a pergunta: o conselheiro tem o dever de agir em face das contas do condomínio, das verificações? A resposta é sim. Sim. E eu vejo apreensivo e preocupado quando alguém numa assembleia de condomínio, lembrando a minha infância, quando faltava alguém para completar o time de futebol, chama: escuta, tá faltando um aqui. Ah, eu vou. Eu participo. Sim, E levanta a mão e emoção. entra, como se estivesse entrando no timinho de futebol, que vai jogar na praia. Quando, na verdade, ele está assumindo uma responsabilidade gigantesca ao assumir esse mesmo cargo. Então, eu acredito, com o passar do tempo, ainda não estamos na terceira nem na quarta onda dos conselheiros, mas está chegando a hora deles. E eu acredito que tem uma onda que nem começou.
Na verdade, ela é muito tímida, mas ela está começando também, que é o tempo do condômino. A gente fala muito do síndico, fala do conselheiro, foca na capacitação deles. Mas eu acredito na capacitação do condômino. Perfeito. Eu já gostei. Aí você vai falar para mim, mas Vander, você acha que um condômino vai fazer um curso? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o condômino vai fazer um curso de formação de condômino para ter um diploma para ostentar ou colocar no Instagram. Eu não vejo isso acontecendo. Mas... Porém, eu participo de muitos eventos no país. Eu sou muito convidado para viajar e eu gosto de conversar com as pessoas. Lá, vou agora no final do ano para o Amazonas, estarei lá em Pernambuco, estive esse ano em vários lugares do país, eu gosto de conversar com as pessoas. E o que eu percebo é que nos encontros, nos eventos, por vezes, estão presentes condôminos. Olha. Isso me lembra muito a minha atividade enquanto professor na sala de aula, que eu sempre ensinei direito. Eu sou professor de direito há mais de 30 anos. E às vezes eu me deparava com um aluno na sala que era um médico ou era um engenheiro. E eu perguntava, você quer mudar de profissão? Você quer ser um... Ele falou, não. Você não quer ser juiz, advogado? Não, nada disso. Então por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? Ele falou, eu quero obter conhecimento. Olha que beleza. Só isso. Então eu tenho visto condôminos querendo obter conhecimento, emparedando síndicos, confrontando conselheiros, perguntando para advogados e já sabendo a resposta daquilo que eles perguntam. Outro dia eu estava num condomínio muito simples, muito simplório. Na minha carteira de advocacia condominial, eu tenho desde condomínios de altíssimo padrão até condomínios bastante simples. E eu estava num desses condomínios simples, numa dessas assembleias. Eu fui procurado por um condômino que me chamou de canto e perguntou. Eu estava acabando de chegar nesse condomínio, recém-contratado, era a primeira assembleia. E uma condômina me chama de canto. O senhor é o advogado? Então, terno, gravata, não tinha como dizer. Não Nem tinha tinha como me falar que não. apresentado aí. Provavelmente o único naquela assembleia dessa, com os trajes forenses. E aquela condômina me pergunta então, escuta, doutor, o que acontece com uma multa que é aplicada num condômino que não teve direito à defesa? Eu já preocupado com a resposta, O que e eu eu vou falar? tentando dizer depende, né? Começando pelo depende, ainda bem que ela me interrompeu. E ela falou, não precisa responder, porque eu já sei a resposta. Opa. E eu já estou com o processo judicial. Eu já ingressei com o processo judicial. queria a sua E eu opinião. falei, bom, então tudo bem, um bom dia Até para a senhora, logo. uma bela assembleia, Se encontra vamos na em frente, não é? Ou seja, está acontecendo o empoderamento dos condôminos, não é? Mas isso Ainda é é um movimento tímido, ainda é a primeira onda, só que não vamos nos esquecer, nós estamos vivendo na onda tecnológica. Então eu abro o meu YouTube e eu me encontro com o jurídico diz que pode, não é isso? E de repente eu aprendo, poxa vida, essas moças, esse rapaz, vamos ouvir essas meninas, vamos ouvir esse convidado, o que ele está falando, né? Eu estou lá no meu sofá, eu estou lá no meu ônibus, eu estou na minha composição de trem e eu vou ouvindo essas coisas, eu vou aprendendo essas coisas. Não satisfeito, eu vou assistir um outro episódio, uma outra... a entrevista, seja o que for, uma aula, um curso, uma palestra. outro assunto. E nós estamos aí, nossa cidade de São Paulo, tendo 3, 4 eventos simultâneos acontecendo em ebulição, né? Nós falamos aí do boom imobiliário, mas e o boom das empresas que prestam serviços para condomínios? Nossa, muito. Não é? Cresceu demais. Nós somos hoje, eu defendo isso, eu digo isso com todas as letras, em todos os lugares que eu vou, os condomínios hoje são um dos mais importantes agentes econômicos do país. Nós empregamos milhares de pessoas dependem do seu sustento e das suas famílias dos condomínios. Estamos falando naquelas pessoas que estão vinculadas diretamente e indiretamente nós estamos falando de outro grande contingente, milhares de empresas, milhares de pessoas jurídicas que prestam serviços a condomínios, também sustentam suas famílias, mas acima de tudo fazem a economia girar. Girar, Pagam exatamente. tributos, pagam impostos
E nós sabemos que a cobrança é rigorosa em cima dos condomínios, não é à toa que antes do condomínio ser pessoa jurídica, que não é, ele recebeu lá um CNPJ. Exatamente. Ou seja, Porque se a lei não se preocupou com o condomínio, pelo menos a Receita Federal se preocupou. Com certeza ela não ia esquecer. Porque o leão sabe que aqui trafega dinheiro, Exatamente. aqui corre dinheiro, não é? E também as pessoas olharam para os condomínios e descobriram que, quem sabe, né, tal e qual aconteceu na Califórnia, né, tal e qual aconteceu também aqui no Brasil, quando tivemos aí a corrida do ouro, né? Hoje me parece que nós estamos vivendo uma corrida do ouro para os condomínios. Sim. Né? Advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, síndicos, todos voltados para os condomínios, porque parece que nesse arco-íris, lá no final, tem um pote de ouro. Perfeito, doutor. É o que a gente fala, né? Eu acho que é o nosso propósito do nosso programa, do nosso podcast, assim, o doutor, pelos seus cursos, é trazer essa informação para morador, para o síndico, para os prestadores de serviço, para todo mundo que é envolvido, né, nesse mundo condominial, para realmente fazer o melhor, né? A gente ter bons profissionais, pessoas capacitadas, né, para fazer um bom serviço, porque a ideia é essa. E mais que isso, né, que o morador entenda como funciona, né? Que, como assim, essa moradora, ela questionou, mas já sabendo da resposta, falou, olha, eu vou perguntar só por perguntar, né? Mas eu já sei o que fazer, porque as pessoas estão buscando informação. Isso nos alegra, porque tendo a informação, você vai errar, é o que eu falo, né? Quando você sabe mais, você erra menos. Então, procure realmente saber um pouco mais para poder evitar um conflito, um processo, porque é a sua casa, é o seu imóvel, é a valorização do seu patrimônio. Então, vamos cuidar. Né, doutora? Sem dúvida. Acho que é a partir disso que a gente consegue fazer uma estrutura firme, com uma sociedade mais sólida e formada não só no aspecto da estrutura, mas também do que envolve o ser humano, o sentimento, né? Que isso faz parte e acho que talvez vem primeiro, inclusive. Exatamente. A relação do ser humano acho que é a mais difícil, né, doutora? Eu acho que o síndico tem que estar ciente de que ele será indagado, ele será perquirido, ele será perguntado, quando não confrontado. Sim. E eu que venho da universidade, eu aprendi ao longo de 30 anos que quando você começa o ano letivo, o semestre letivo, eu costumo dizer para os professores, eu fui coordenador há mais de 20 anos, eu sempre orientei, treinei também professores, eu dizia para eles o seguinte, quando você chegar numa sala de aula, chega chegando. Chegando. Não deixa a turma respirar de tanto conhecimento, de bagagem, de informação, que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. Ele vai, por favor, calma, professor, por favor. Vai devagar. O senhor está indo muito forte, né? E por quê? Porque se você chegar fraco, você vai ser testado. E o aluno vai te testar. E eu aprendi que as pessoas perguntam por duas razões. Aliás, essa lição eu tive com a minha filha, aproximadamente 12 anos, ela devia ter nessa época. Eu fui buscá-la na escola e não era comum eu pegar ela na escola, mas a mãe pediu, olha, passa lá, pega a filha e tal. Eu fui para a escola, peguei a menina, eu já tinha para uma reunião, eu estava bem atrasado, eu tinha que comer em casa e muito rápido. E no caminho minha filha me pergunta, pai, o que diz o livro Dom Quixote? E eu falei qualquer coisa, que não tem nada a ver com o Dom Quixote, só para ela parar de perguntar. E ela falou, mas não é nada disso. Olha. Eu falei... E ela começou a explicar a história do Dom Quixote, do começo ao fim. Eu perguntei para ela, pera um pouquinho, por que você perguntou se você sabia? E ela falou, eu perguntei... Ela explicou, há duas razões pelas quais as pessoas perguntam. É para saber se você sabe ou para confirmar. Para confirmar. Se você sabe. No caso da moradora foi para confirmar. Não é isso? Então, os síndicos têm que tomar cuidado. Porque nessas emboscadas, especialmente quando elas vêm pelo meio escrito, em WhatsApp, Sim. em e-mails, e tem síndicos muito voluntariosos, eu diria até ingênuos, que não percebem, não é? Que acreditam na bondade humana, não é isso? Que acreditam nos princípios mais belos do gênero humano, e de fato algumas perguntas são despretensiosas. Outras não. Mas há outras, como você nunca vai saber de onde vem e quais as razões daquela pergunta. Qual a intenção, né? O que está por trás. Exatamente, você tem que ter uma qualidade que se chama visão. A palavra visão não é enxergar. Quem define a visão
é um médico psiquiatra brasileiro chamado Roberto Chiniachik. Ele diz que visão é você enxergar a necessidade que o seu cliente tem, que nem ele mesmo sabe que tem. Imagina você trazer para o seu cliente um brinde, um presente na sua gestão que nem ele sabia que era necessário. Nossa. E você apresentar numa assembleia, pessoal, olha, de acordo com a lei, nós temos que ter a VCB. E eu já trouxe para vocês todo esse instrumento, todo esse trabalho tudo que ele pronto. nem sabia que precisava. Isto é visão. Claro que eu dei um exemplo simplório, Claro, extremamente não, pobre. Mas no seu modelo de gestão, se você entregar algo que a pessoa sequer saiba que ela precisa, você vai saltar em qualidade e você vai, além de atender o seu cliente, você vai encantar Vai o seu surpreender. cliente. É o encantamento. Encantamento. E o encantamento faz com que você, por vezes, crie um processo chamado fidelização. Então, eu como advogado condominialista, se você pegar os meus contratos, você vai ver que eu não tenho nenhuma cláusula de fidelização. Você me avisa ali com 30 dias e acabou o tudo nosso certo. contrato. Eu digo para o meu cliente que a minha cláusula penal é a confiança. Se ele confiar em mim, ele vai ficar comigo por anos. Se ele desconfiar, não tem por que trabalharmos juntos. Não faz sentido, não né? tem o menor sentido. É isso mesmo. Então, esta é a verdadeira cláusula penal, na minha ótica. Agora, você quer surpreender, Robinson, o livro do doutor. Você quer surpreender os seus condôminos. Doutor, tem um livro, é esse aqui, né? Manual? Do Manual síndico profissional, esse é o primeiro Esse é o exemplar. primeiro? É a primeira versão, você está pegando uma cópia do livro de Hammurabi, do Código de Ah, Hammurabi. não Essa faz. é a lei das Olha, 12 tábuas. Essa aqui já é uma versão recente. mais Então, gente, atualizada. É esse aqui que vocês têm que prestar atenção. Esse do Então, doutor. essa vale, né? vale muito dinheiro, é uma pedra rara. Uma essa peça aí. assim. Você tá, vai Não valer fala mais isso pra hoje. ele que ele Nem não eu- vai mais emprestar Nem pra eu gente. tenho, hein? Acho que nem eu tenho. Então, esse é o manual do síndico Esse está profissional. na 4ª edição já. Essa placa é da 2ª, né? Mas tem essa capa mesmo, está na 4ª edição. Esse realmente Então, é esse é um manual do síndico do profissional. síndico que Isso. realmente ele vai dar um auxílio, um passo a passo para quem está começando, que quer se especializar, vai dar uma boa noção para sair da... É o que eu falo, né? Hoje o síndico morador, ele quer auxiliar, ele quer ajudar, ele quer ser útil, mas ele precisa ter conhecimento no mínimo, porque senão ele atrapalha. Esse livro ele foi fruto dos nossos estudos aplicados. À medida que nós íamos dando cursos de formação de síndicos, e nós chegamos a capacitar mais de 5.000 síndicos no Brasil, a cada curso que a gente realizava, a cada empreitada que nós efetivávamos, nós íamos também colhendo subsídios, né? Junto a colegas de outras áreas, Certo. da engenharia, da arquitetura, da segurança. E nesse tocante a gente entendeu por bem consolidar todos esses Excelente. conhecimentos no manual, Excelente. para facilitar o trabalho do síndico, particularmente aquele que está dando os seus primeiros passos, mas também aquele que vai ficar consolidado no mercado. Então, gente, vocês não podem deixar de ter esse livro, que isso daí realmente vai ser manual de cabeceira. Para qualquer dúvida, ir lá, deixa eu ver se eu estou fazendo certinho o que o Dr. Wander falou. É lei, hein? Tá falado aqui. Mas em continuidade, não basta só saber. Isso. Tem que saber que também tem uma responsabilidade civil e criminal. Aqui nós estávamos achando que era o último, mas falando em spoiler, esse aqui é a responsabilidade civil e criminal do síndico. Então, o Dr. Wander aborda essas questões principais, pontuais a você, síndico, de suma importância ter conhecimento desse, que já Exatamente. também está autografado. A lógica, gente, não é bobo nem nada. Já pegamos o doutor. Fica a dica, as dicas. As dicas, né? As dicas. Gente, olha, o papo tá muito bom, mas olha, já acabou, já chegamos ao final. Olha, uma pena, mas assim, que delícia escutar. Nossa, eu fiquei o quietinha doutor. só pra falar. Guarda o tempo. Guarda o tempo. tempo. Que delícia escutar, né? Tanta riqueza, né, da sua experiência. E a gente fica assim, honrada mesmo de ter essa oportunidade, de ter você aqui na nossa mesa e trazer tanto conhecimento, Nossa, sem né? A dúvida. gente fica muito, muito contente mesmo e espero com certeza que vocês tenham gostado. E olha, esse episódio é para rever.
é para rever quantas vezes vocês quiserem. E olha, já compartilha esse vídeo com seus amigos, como eu sempre digo, com seus inimigos, porque eles também merecem a boa informação. Não é verdade? Mas é isso mesmo. Não é? Doutor, mas você não vai sair daqui sem uma lembrancinha do nosso programa. Obrigado. Tá? Uma lembrancinha do Jurídico Diz Que Pode. A gente gosta que os nossos convidados abram para ver se gosta mesmo, né? Para ver a reação deles. Eu já vi aqui que tem um pela brilho vitrine, aí. pela vitrine. Isso mesmo. Fantástico. Olha só. Que bacana. Coisa linda. Olha, é de vidro, não pode ir no micro-ondas, a gente já avisa, mas ó, cabe uma geladinha aí. E a nossa caneta, como diz a nossa amiga Alaine, escreve. Não é fake. Que bom. Gente, ó, estamos chegando aqui ao final. Doutora Soraya, quer fazer suas considerações? Eu estou muito feliz e encantada, porque me senti numa aula VIP. Foi a sensação que eu tive. Eu sei que estamos compartilhando aí com muitas pessoas, mas privilégio. É verdade mesmo. Grata, muito grata, e colhendo aqui também os frutos, e que a gente possa perpetuar aí todos esses ensinamentos para que a gente tenha um futuro melhor na vida condominial. Muito obrigada, doutor. Isso aí. Obrigado, Robson? Pessoal, hoje aqui só tenho a agradecer, como eu falei no início do vídeo, tem o professor Wander aqui do lado, no qual conheci o professor lá no saudoso Legale, funciona ainda a faculdade, aquela turma pequenininha, poucos alunos e tudo mais. E hoje estou tendo o privilégio de estar com o professor aqui do meu lado, dividindo essa mesa. Quando a doutora Soraya falou, tendo uma aula VIP, pessoal, não tem preço. Não tem preço. E fica um recado aqui da aula do professor. Vai brincar, como ele falou, vai jogar bola, você tem que saber o mínimo das regras, o mínimo delas. Entrou num condomínio, se tornou condômino, vai buscar o mínimo de conhecimento. O professor acabou de falar, conhecimento está a um clique. É isso aí. Você não precisa nem sequer comprar um livro, tá a um clique. Não, precisa sim. Aí já é o Precisa interesse sim. da pessoa se especializar. É isso mesmo. É verdade. É verdade. Fora isso, pessoal, agradecer o professor a presença hoje, muito grato mais uma vez, e vai deixar o meu manual de primeira edição Vou até muito devolver, mais senão ele vai valioso. brigar comigo, tô devolvendo. Eu vou ganhar o autógrafo do professor hoje. Com certeza. Doutor, suas considerações. Bom, inicialmente meu agradecimento, né? Cláudia, Soraya, Robinson, e todos vocês aqui, um carinho muito grande, né? Poder estar aqui com vocês. Eu queria só dizer, né? Acho que vale a pena a gente contribuir sempre com o mercado. Dar notícia para vocês de 4 projetos, ou pelo menos de alguns projetos, né? Nós temos aí, atualmente, eu coordeno um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Eu entendo que aqueles que são advogados, engenheiros, arquitetos, por isso o MBA, ele se coloca para que você possa se especializar. Nós estamos falando de um curso feito por uma universidade, onde você obtém uma certificação como especialista reconhecido pelo MEC. Fica aqui uma sugestão. Excelente. A segundo dado, né, é o livro que eu estou lançando, que ainda não chegou às minhas mãos, por isso não trouxe aqui ainda de presente para vocês. Estou me referindo ao Manual da Assembleia de Condomínio. Excelente. Eu entendo que quando você escreve um livro, ele deve ser algo que o mercado ainda não tem. Ou se tem, que fala de algo de forma diferente. Então, eu não vi nada no mercado e tentei contribuir com esse trabalho, com essa pesquisa que vem aí ao longo de algum tempo, né? E por último, estaremos lançando para o ano de 2024 um curso em nível superior chamado Tecnólogo em Gestão de Condomínios. Uau. Nós entendemos que no mercado há muitos profissionais que trabalham nas portarias, que trabalham como auxiliares gerais, que são gerentes prediais, que são até síndicos, Sim. que não têm curso superior. E nós queremos ofertar um curso EAD, onde ele consiga fazer na sua comodidade, no seu conforto, no seu tempo, na sua disponibilidade, um valor muito acessível, porque a nossa universidade é pública e ela tem essa condição de não ter, digamos, um caráter maravilha. mercantilista. Então, 2024, chegaremos aí com um novo projeto. Promete com novidades, como sempre, e sempre novidade boa. Gente, bom,
Estamos chegando ao final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso, que foi muito produtivo. E aqui vocês sabem, né? Quando o jurídico diz que... Pode!